deu oportunidade de ir a vários estados do Brasil, mas faltava o Piauí. Eu pensei, Jesus, eu acho que o Senhor não me quer lá no Piauí, não é possível. Nunca acontecia, até o momento que o Senhor disse, é a hora. E eu estou muito alegre, agradeço aos irmãos pela acolhida, pelo carinho. Os irmãos não esqueçam de nós em suas orações, e eu levo os irmãos no coração também. E mais uma vez, os irmãos sintam-se abraçados pela Assembleia de Deus em Bom Sucesso, pelo pastor Jaime Soares. Agradeço ao pastor, agradeço aos demais pastores, líderes, pela oportunidade, porque é um privilégio, irmãos. Eu tenho certeza que qualquer outro dos irmãos poderia estar aqui trazendo a palavra, dando seus testemunhos, mas uma vez que é dada a oportunidade, é um privilégio. E a nossa responsabilidade é trazer aquilo que o Espírito de Deus moveu no nosso coração. Essa palavra, o Senhor falou ao meu coração estes dias, e guardou para este momento, e eu quero trazê-la com temor diante de Deus, sem que aquilo que será falado soe como qualquer tipo de crítica, mas com o amor de uma irmã mais velha, desejando realmente que o corpo desta igreja tão jovem, tão viçosa, possa vigiar no tocante a isso que vamos abordar. Abra sua Bíblia. No livro de Êxodo, você pode estar sentado. Livro de Êxodo, capítulo 32. E versículo 19, mas eu peço a você que depois da leitura não feche a Bíblia. Nós vamos olhar outros textos também, e é importante que você, como um bom bereano, confira as coisas para saber se é assim mesmo, né, que está sendo ensinado. Êxodo 32, versículo 19, diz, e aconteceu que, chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro, e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Pai Celestial, nesta noite livra-me de fazer uso desse púlpito, mas faz de mim púlpito para que o teu Espírito ministre a tua santa igreja, em nome de Jesus. Você está bem lembrado dessa ocasião. O povo reunido no arraial, há pouco tempo saído do Egito, ao pé do Sinai, Moisés sobe para receber de Deus instruções. Essas instruções vêm em tábuas, tábuas cortadas pelo próprio Senhor, planificadas pelo próprio Senhor e escritas pelo próprio Senhor. O versículo 16 fala, e aquelas tábuas eram obra de Deus. No original aqui está dizendo que eram obra de Elohim. Também a escritura era a escritura de Elohim, esculpida nas tábuas. Que preciosidade! Uma escrita com o dedo de Deus. Sim, não foi a única vez em que vimos na Bíblia o Senhor escrevendo, né? O Senhor fez cair um império com uma escritura na parede. E o Senhor também resgatou a vida de uma mulher escrevendo no chão. Aqui ele escreve em tábuas de pedra. O Senhor, na conversa que trava com Moisés, já
mostra o que estava acontecendo e que Moisés não sabia. E Moisés intercede pelo povo. Mas quando Moisés desce e vê o acontecido, ele se ira. Literalmente, as suas narinas se inflam. Você já viu alguém bem zangado? Como as narinas se abrem? Parece que a pessoa respira um fôlego mais quente, mais pesado. Foi o que aconteceu com Moisés. O povo adorava ao bezerro de ouro. Há uma discussão aí se seria uma peça de ouro maciço ou uma peça de madeira revestida de ouro. Não importa, a visão era a visão brilhante de uma escultura em ouro. Arão, penso que não ousou fazer um touro. Ia ficar muito clara a cópia da adoração egípcia ao touro Apis. Fez um bezerro. Às vezes, quando a pessoa pretende errar, não chega claramente aquilo que é declarado pecado. Procura ficar nas imediações. Mas a justificativa de Arão não convence ninguém. Eu joguei o ouro e saiu um bezerro. Eu não posso dizer que toda a congregação de Israel estivesse ali adorando o bezerro, mas todos contribuíram. Porque antes nós vamos ler que todos tiraram as arrecadas das suas orelhas. Todos deram ouro. Direto ou indiretamente, participaram daquela abominação a Deus. E os que estavam próximos ali, daquela festa maligna, estavam despidos. Havia aqui uma conotação de sensualidade, de pecado carnal. Quando Moisés desce e vê aquilo, ele se ira, ele se inflama e ele quebra as tábuas ao pé do monte. Josué tinha ficado confuso. Josué era um jovem, não estava no arraial, mas também não estava lá onde Moisés estivera. Ele está em meio de caminho. Ele chegou a ouvir o alarido do povo. Ele disse, parece alarido de guerra, mas não é alarido de guerra. Eu não estou ouvindo. Ele sabia o que era alarido de guerra. Eu não estou ouvindo o som dos feridos. Eu não estou ouvindo os gritos. É um barulho diferente. Porque, de fato, quando a coisa no arraial de Deus fica confusa entre o santo e o profano, os que ficam mais atordoados são os jovens. Os jovens precisam e querem daqueles que estão no caminho há mais tempo do que eles, uma precisão de comportamento. Nós falávamos, quando o Senhor criou o homem, não criou Adão menino, ele o criou adulto. Ele não criou Eva menina, ele a criou adulta. Por quê? Porque criança precisa de adulto para tomar conta dele. Então é necessário que exista um povo maduro, que saiba o que quer, que saiba a quem serve, que saiba quem é diante de Deus. Moisés se ira e quebra as tábuas. Ora, aquele povo depois foi alvo da misericórdia de Deus, porque Deus orienta Moisés a mais uma vez subir, e o Senhor torna a escrever tábuas para o povo. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda, irmãos. Tornou a escrever. É muito amor da parte de Deus. Quando eles partem do arraial, uma coisa me chama a atenção, porque eu já acampei na minha juventude, e hoje mais ainda se fala a respeito disso. Se você vai a um lugar, a uma floresta, a um campo, você não deve tirar nada daquele lugar para levar com você, nem pedra, nem folha, nem flor, nem animal. Você deve deixar o lugar íntegro.
Mas também você não deve deixar nada. Copos plásticos, garrafas, pedaços de pano, plásticos. Você não deixa nada. Aquele povo acampou ali ao pé do Sinai. Mas ao saírem, eles deixaram algo. Ao pé do monte ficaram os fragmentos das antigas tábuas. Eu vou pedir a você que repita isso. Fragmentos das antigas tábuas. Essa passagem tem dado trabalho aos rabinos de Israel há anos. Porque é impossível para a mente judaica aceitar que algo escrito pelo próprio Senhor, Criador, tenha sido deixado para trás. É impossível para a mente do judeu entender isso. Por isso há as mais variadas interpretações. Tem uma linha rabínica cheia de poesia que diz que não. E quando Moisés desceu com as tábuas, ao contemplar o pecado do povo, as letras santas se deslocaram da pedra, subiram para o trono de Deus, e Moisés, vendo as tábuas vazias, as quebrou. A poesia é bonita, mas não tem respaldo na palavra. Há outros que dizem, não. As pedras foram quebradas, mas o povo as recolheu e guardou na arca, junto com as novas tábuas. O Talmud babilônico, Berahot 8b, diz isso, que nós devemos respeitar os mais velhos da mesma forma que o povo respeitou os fragmentos das antigas tábuas, guardando-os na arca da aliança. Irmãos, também é muito bonito, mas não é o que está escrito. Por mais duro que seja, o que aconteceu foi que ao pé do Sinai ficaram os fragmentos das antigas tábuas. E o termo que é usado aqui para quebrar é éfer. Éfer significa esmiuçar e espalhar como se espalha a cinza. Então, as tábuas não foram quebradas em 2 pedaços ou 3 pedaços. Elas foram esmiuçadas. Ainda que alguém quisesse recolher, não conseguiria recolher todos os fragmentos. Você já viu uma pedra se quebrando? Alguma lasca, alguma coisa se perde. E o termo éfer me deixa claro que elas foram esmiuçadas. Ao pé do monte ficaram os fragmentos das antigas tábuas. Ai, irmã Sara, isso não é um problema. Bem, eu entendo que o povo de Israel não consiga entender essa perda. E que isso dificulte até entender algo mais. Que não apenas as tábuas foram quebradas, que um dia o escritor das tábuas se deixou moer e quebrar por amor do povo. Mas me tem chamado a atenção essa palavra, porque eu tenho perguntado a mim, o que é que de precioso na caminhada eu posso estar deixando para trás? O que é que eu estou deixando perdido no caminho? O que é que ficou esquecido? O que é que foi rejeitado? O que é que foi depreciado na nossa caminhada? Há fragmentos de antigas tábuas, irmãos, que temos deixado pelo caminho. E isso diz respeito à nossa própria identidade. Com todo respeito, todo o meu respeito, aos irmãos assembleanos que hoje se dizem protestantes, eu preciso discordar.
com todo respeito aos irmãos assembleanos que se dizem reformados, eu preciso discordar. Eu quero lhe dizer como foi que nós nascemos. Éramos 120. Estávamos em oração, por ordem do mestre, que disse que ficássemos em Jerusalém, até que do alto fôssemos revestidos de poder. E naquele lugar ouviu-se um som, como que de um vento impetuoso. E as pessoas começaram a ser cheias do Espírito, e sobre as suas cabeças havia algo semelhante a línguas como que de fogo. Nós nascemos ali. Não temos a mesma teologia. Não temos um histórico de tantos doutores teólogos. Não temos uma sistemática tão elaborada. A nossa sistemática é simples. Mas sabemos o que somos, não sabemos? Hoje o Senhor nos tem dado bacharelados, títulos, mestrados, doutorados. Isso não é ruim. Mas nós não podemos perder a identidade. Nossas igrejas nasceram debaixo de árvores. Nossas igrejas nasceram em quintais. Nasceram à beira de rios. Nasceram em casas de irmãos e irmãs. Nossos pregadores, às vezes, não sabiam ler. Entregavam a Bíblia para alguém que lesse, apontavam assim e diziam: leia essa passagem aqui, irmão. Nossos obreiros eram compoutores, andavam sob esse sol, com seus embornais, com suas maletas, levando uma literatura simples, ensinando. Pastores que hoje já começam a envelhecer, são filhos de famílias que receberam missionários itinerantes em suas casas, e ali sentados à roda de uma mesa, tomando um cafezinho, ouviram testemunhos de missões, e aqueles testemunhos inflamaram os seus corações, e eles decidiram: eu também quero para mim, essa também será a minha vida, essa também será a minha jornada. Nossas irmãs cozinharam, costuraram, cuidaram de enfermos, adornaram a casa de Deus. Ninguém era profissional, mas todas trabalharam. Sim, existe uma história bonita, também bonita, que faz parte de um outro grupo. Existe uma história, e essa história está tão impregnada na nossa história eclesiástica que a gente pensa que é a nossa. De um grupo de cristãos que se romanizou. E tendo se romanizado, se desviou dos caminhos do Senhor e acabou abraçando ídolos e servindo-os. E que num determinado tempo, pela misericórdia de Deus, conseguiu sair disso. E veio uma reforma. Que maravilha! Uns voltaram à fé original integralmente, outros ficaram pelo meio do caminho. Mas nós não podemos esquecer que essa não é a história de todos aqueles que creram em Cristo lá no princípio. Porque o Espírito os espalhou pelo mundo. E eles levaram a palavra com fidelidade para nações longínquas, de tal maneira que séculos depois, quando chegaram missionários reformados, eles não entendiam que evangelho era aquele, porque o evangelho que eles serviam e que eles criam era algo mais simples e muito semelhante ao que nós vivemos hoje.
Mas sabe, então por que é que nós não contamos tanto essa história? Sabe por quê? Porque os nossos, entre aspas, historiadores, ou os que vivenciaram a história, estavam sendo perseguidos, queimados, decapitados, sufocados em cavernas, perseguidos pela própria estrutura chamada cristã oficial. Mas nós não somos herdeiros de perseguição a ninguém, nem de massacres, nem de disputas políticas. Se nós queremos nos chamar protestantes ou reformados, é porque nós queremos ser o maior corpo protestante do país. Para quê? Para quê? Eu estive em Minas e conheci a história de um casal muito bonito. Ele era um homem que tinha o desejo de fazer uma fábrica de laticínios e tudo que ele tinha era uma vaca. E dava a ele 500 litros de leite por mês. Ele fazia uns queijinhos e vendia. E ele era solteiro. E ele pediu a Deus: Senhor, eu quero uma noiva, eu quero uma esposa, mas eu quero pedir algo ao Senhor. Um sinal. Eu quero uma noiva com mãos calejadas. Porque eu quero uma mulher que trabalhe. Havia na igreja uma moça que, por trabalhar na terra e em faxina, não tinha as mãos mais macias. E ela escondia as mãos. Até que um dia, numa eventualidade qualquer, numa situação que Deus criou, ele conseguiu tocar na mão dela. E quando ele tocou, disse: essa é minha esposa. Eles se casaram, hoje eles já têm filha moça. Eles são donos de uma indústria de laticínios. Hoje não são 500 litros por mês, são mais de 500 mil litros por mês. É queijo, é requeijão, é todo tipo de fabrico. Eles foram identificados pela comunidade judaica por causa da pureza do seu preparo e conseguiram algo difícil. O queijo que eles fabricam tem o selo de cachiruta, um alimento puro, um alimento separado. Deus os fez prosperar. Que sabedoria desse homem, né? Uns escolhem o manequim da noiva. Esse queria uma noiva de mãos calejadas. Queridos irmãos, o Deus que deu sabedoria a esse homem, também procura na terra, não um corpo com nome, com títulos, com influência política, mas ele procura uma noiva de mãos calejadas. Ele procura gente que continue trabalhando de maneira simples. Nós não podemos perder determinadas coisas. A nossa essência pentecostal. A beleza da ação do Espírito de Deus. Eu sei que agora a dinâmica de determinados cultos é teatral. Ou seja, o foco fica num tablado que alguns já não chamam de altar, já chamam de palco. E ali há luzes, há fumaça. Isso tudo é teatralidade. Os gregos fizeram isso muito melhor do que nós possamos fazer. Sabe por que os jovens estão buscando as luzes e os canhões de fumaça? Quando eles buscam isso, é porque eles nunca participaram de um culto em que alguém se levantasse, falasse em línguas e um outro levantasse e desse a interpretação. Porque quando a glória do Senhor desce no lugar, não há teatralidade que possa substituir essa glória.
ficaram para trás fragmentos de antigas tábuas. Meu trabalho é com isso, com o texto. E eu lamento que algumas traduções, que algumas versões tenham retirado toda a defesa bíblica de práticas como o jejum, por exemplo. O jejum é bíblico. A oração é bíblica. Os dons são bíblicos. O serviço mútuo é bíblico. As profecias são bíblicas. O evangelismo é bíblico. Nossas festas. O Senhor é tão maravilhoso. Ele nos descolou do calendário. O povo de Israel é um povo tão preso ao calendário. O Senhor nos descolou do calendário para nos fazer já caminhar numa dimensão eterna. As pessoas perguntam, irmã, Sara, a irmã não guarda o sábado? Mas claro que eu guardo. Claro, eu vou deixar de guardar o sábado. Porque Jesus disse, vinde a mim, e encontrareis o Shabat da alma. A menorá, o descanso. Quando eu fui a Jesus, descansei das obras da lei, entrei no Shabat e não saio mais dele. Segunda-feira eu guardo o sábado, terça-feira eu guardo o sábado, quarta-feira eu guardo o sábado. E olha, irmãos, é estatuto perpétuo. É para guardar por toda a eternidade. E eu não vou chegar na eternidade, pastor, com uma folhinha para saber se é terça-feira, se é quinta-feira. Eu não vou fazer isso. Até porque eu vou morar numa cidade que não precisa de sol. Se não tem sol, quem é que vai guardar o dia, irmã? Então tem de entender que não é o dia, irmão. É a pessoa que é o nosso descanso. Irmã Sara, a irmã não celebra a Páscoa, mas claro que eu celebro toda a Santa Ceia. Eu estou lá alegrando a minha alma com a libertação que Deus me deu. E não só na ceia, irmãos. Eu me alegro constantemente porque o Senhor me lavou, me libertou. Pelo sangue do Cordeiro, marcando os umbrais da minha vida, então eu não vou celebrar. E a irmã celebra Pentecoste, ó. E como, né? E a irmã celebra tabernáculo, mas meu irmão, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali tabernaculando conosco. Só que nós estamos descolados das calendas romanas, porque fomos chamados a viver a eternidade, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com todo respeito a quem faz separação de dia e dia. Mas nós já estamos vivendo a eternidade. Há certas coisas que eu confesso, irmã Aparecida. A Bíblia diz confessar os pecados uns aos outros para serem curados. Algumas coisas eu fico sem paciência de ensinar a crente. Somos 2. Porque o crente já sabe. Os irmãos, olha, eu não estou mentindo, irmãos, não vou mentir. Os irmãos acreditam que esses dias eu estava explicando a um crente que crente não joga carta. O pastor acredita nisso? Porque eu, no meu passado, li mãos e coloquei cartas. Eu sei que não existe um baralho inocente e um baralho maligno. Porque o rei Carlos V, que era um satanista, tratou um feiticeiro egípcio para fazer a adaptação do baralho de tarô egípcio para o baralho de cartas, como se conhece usualmente. Mas ele deixou ali os ícones principais. O rei, que representa o diabo, a rainha, que representa a grande Babilônia, a rainha das abominações, o valete, que representa o anticristo,
as 10 cartas que representam os 10 mandamentos, de tal forma que só no simples manuseio a pessoa está fazendo invocações às trevas, declarando sem falar que o rei está sobre o 5º mandamento ou que a rainha está sobre o 7º mandamento. E invoca esses demônios em 4 áreas marcadas pelos naipes: ouro, a área das finanças; copas, a área da família, da afetividade; paus, a área da natureza, da criação, não é? E espadas, a área da política e da guerra. Se você observar, no Museu do Baralho, existe um Museu do Baralho na Europa, os primeiros baralhos não tinham a carta A, era o número 1, mas as invocações eram prejudicadas pela presença dessa carta 1, que representava o primeiro mandamento, que o primeiro mandamento diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E a figura do coringa, tradicionalmente, é de um homem louco, mal vestido, fazendo o sinal da mão chifrada, caminhando à beira do abismo, convidando as pessoas para irem para o abismo. Ora, eu não posso crer que irmãos se reúnam num retiro. De manhã louvem a Deus, de tarde joguem um buraquinho e de noite voltem a louvar a Deus. Se é buraco, bridge, paciência no computador, truco, qualquer coisa. Ai, irmã Sara, mas eu estou brincando. Não. Existem objetos que não são consagrados em sua confecção. Você pode fazer uso para Deus ou para as trevas, mas existem coisas que foram consagradas às trevas. Não dá para brincar com o jogo de runas, não dá para brincar com o tábua de Ouija, não dá para brincar com baralho. Agora, precisa explicar para crente que crente não joga baralho? Precisa explicar para crente que crente não bebe bebida forte? Precisa explicar. Precisa explicar para crente que o nosso vestir é com decência? Precisa explicar para crente Mas nós estamos vivendo tempos em que parece que nós temos de explicar, repetir, e repetir, e repetir. Por favor, me acompanhe no profeta Isaías. Isaías fala sobre isso. Isaías 28. Olhem só, Isaías 28, versículos 9 a 13. Olha o que o profeta fala. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado? Ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará esse povo, ao qual disse: esse é o descanso, Ramenuhá, dai descanso ao cansado, e esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Que isso? Ué, mas não entendi. É mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco cá, um pouco lá, para dar descanso, para dar alívio, para saciar.
O profeta é claro aqui. Olhe, para dar descanso, refrigério. Sad, letzad. Kof, lekof. Aqui são usadas as letras hebraicas, sabe? Sad, letzad. Kof, lekof. Zershan, zershan. Um pouco lá, para dar descanso. Mas quando não se quer ouvir, o profeta repete tudo. Mas diz agora, é para ser laço, é para embaraçar os pés. Sabe por quê? Você crente, eu crente, nós não vamos esquecer aquilo que nos foi ensinado. O crente que se desvia, nem prazer no pecado tem. Porque a palavra de Deus é laço para ele. Porque lembra. Está maratonando a série na Netflix e o Espírito está lembrando. Isso não é para você. Eu não me agrado disso. Saia disso, não encha os seus olhos, não encha a sua mente dessas coisas. Está escutando música profana? Não, mas eu estou escutando em outra língua, porque eu não entendo. Oh, mas, Arão, joguei aí o ouro, saiu um bezerro. Oh, desculpa esfarrapada. A tua alma entende, o teu ser percebe. Nós deixamos alguma coisa ao pé do monte. Deixamos práticas, irmãos, que são preciosas e que nós não podemos esquecer. Chegar de viagem na casa de alguém, o que o crente faz assim que chega? Ora. Vai sair, vai viajar, o que o crente faz? Ora. O que se ouve da casa do crente? Louvores. Eu sei, está cada um com um fone de ouvido escutando uma música diferente. Pelo amor de Deus, gente, tem algum tipo de aparelho, de tecnologia que possa ainda inundar uma casa de louvores celestiais, porque o ensino da palavra é repetição, olha o que falou aqui, mandamento sobre mandamento, é repetição, e essa repetição vem de ensino, vem de louvores, vem de exortações, vem dos cultos comuns, onde é pregado, onde é falado. Então a sua casa é um local onde as tábuas têm de estar inteiras, as tábuas têm de estar preservadas. O Senhor poderia ter dito: ide e fazei cantores de todas as nações. Ele é Deus, ele poderia ter dito isso. Ide, fazei contribuintes para a minha obra em todas as nações. Ide. Mas ele disse: ide, fazei discípulos. A irmã Aparecida explicou muito bem aqui nesses dias sobre discipulado. Discípulo, gente que aprende, gente que quer aprender, gente que quer viver. Eu acho que a gente fala tanto de Abraão, esquece que Abraão foi escolhido por Deus também, porque o Senhor viu nele um ensinador. Você lembra disso? Era um assunto lá sobre o que o Senhor ia fazer em Sodoma e Gomorra. E ele decide contar para Abraão, porque eu sei quem ele é, que ele proclamará, falará do meu nome para aqueles que virão depois dele, para seus filhos e aqueles que virão depois dele. O que Deus reconhece em Abraão? Um ensinador, alguém cuja vida não seria o sepulcro da palavra de Deus, mas alguém que seria um multiplicador da palavra, um multiplicador do ensino, um multiplicador da pessoa de Deus. Paulo, em seu ministério, ensinou. Ficou na cidade, na Ásia, alugou ali a escola de um certo tirano. E segundo os historiadores, ele dava aula de manhã cedo até metade da tarde. Cedinho de manhã, ele devia trabalhar fazendo tendas. E depois ia ensinar.
Um ano ensinou na sinagoga, os outros 2 anos ensinou na escola de Tirano. Ensinar. Ai, mas eu não sou professora. Não, mas você é discípulo de Jesus Cristo. Tudo que você faz, ensina. A maneira como você levanta, a maneira como você deita à noite, o louvor que está na sua boca, a maneira como você se expressa com quem lhe trata bem, com quem lhe trata mal, a maneira como você age dentro de um supermercado, a maneira como você age dentro de uma agência bancária. Todo o tempo você está ensinando, porque o Senhor nos chamou assim. Não podemos deixar para trás fragmentos das antigas tábuas. Chegar na casa do Senhor, irmãos, dobrar os joelhos para orar. Saudar com a paz o Senhor Jesus. Passa por um crente hoje. Oi, irmã Sara. Oi. Passou. Não sabe nem se é crente, irmã. É difícil até para a gente saudar, né? Passou. Você está bem, irmão? Estou de boa. Nós temos expressões tão lindas, irmãos. Nós temos expressões tão especiais. Nós temos práticas que são, pelo tempo, foram provadas e que se mostraram boas e que nós não podemos deixar morrer. Mas vou dar um puxãozinho de orelha na minha geração. Nós estamos alimentando o hábito de reclamar dos jovens que eles não fazem assim, não fazem assado. Mas eu pergunto se eles estão nos vendo fazer. Não é? Eu já cheguei em casa de crente, quando eu ainda não era convertida, e só de ver aquele quadro, Os Dois Caminhos, eu já ficava arrepiada. Você lembra desse quadro? Não tinha um quadro, Dois Caminhos? Há coisas que nos identificam e que nós precisamos prosseguir fazendo. Vou fazer uma pergunta que você não precisa me responder. Seus filhos têm, repentinamente, chegaram e viram, têm visto você de joelhos orando? Não me responda, por favor. Seus netos têm visto você orando? Seus filhos têm visto você estudando a palavra, lendo a palavra? Porque eu tenho visto pais, no Rio de Janeiro, aqui eu não conheço, que não tem problemas em gastar uma verdadeira fortuna, em comprar a camiseta oficial do time pelo qual torce, mas que acham caro comprar uma Bíblia adequada para a idade da sua criança, do seu adolescente. A Bíblia é cara. O tênis de marca não é? O tênis de marca não vai fazer esse menino chegar ao céu. Os cursos caros não vão levar essa geração para o céu. Eu gosto de curso, eu gosto de estudar. Mas nós não podemos estar em descompasso e não podemos esquecer a prioridade. Das coisas que ficaram para trás, além da nossa história, da nossa identidade, de nossas práticas diárias e até práticas eclesiásticas. Eu creio que uma das coisas que mais me toca o coração é a questão da leitura bíblica. Irmãos, o que a gente vê hoje em aconselhamento ministerial são perguntas de quem não lê a Bíblia. Porque se lesse, ali já está escrito.
Na verdade, o que as pessoas normalmente buscam no aconselhamento é que você leia a Bíblia para elas. E eu não tenho problema se a pessoa não tem capacitação linguística, não consegue ler, não tenho problema algum. Mas, às vezes, é só a ausência da prática da leitura bíblica. A irmã Aparecida falou aqui, preguiça. Eu estou evitando o termo, mas irmã Aparecida. Irmãos, em nome de Jesus, aí há igrejas que não têm mais escola bíblica dominical. Eu falei isso com a irmã, com as irmãs no carro, ontem, eu fui desconvidada, alguns anos atrás, para 2 igrejas. A agenda marcada, tudo direitinho, um dos pastores locais me ligou. Irmã Sara, nós queríamos suspender a sua ida na nossa igreja. Pois não, o evento foi suspenso? Não foi não. Disse, bem, aí temos um problema. Se o evento não foi suspenso e eu estou sendo desconvidada, os irmãos têm um dever para comigo. Explicar se há alguma falha. Os irmãos souberam de alguma falha testemunhal, alguma falha de caráter, algum erro teológico. Por favor, ajudem, porque eu quero entrar no céu. Não, irmã Sara, não é isso não. É que na liderança da nossa igreja nós temos alguns homossexuais. E aí nós não gostaríamos que a irmã viesse para não constranger. Eu perguntei então, então eu preciso entender, os irmãos acham que eu não seria usada pelo Espírito de Deus? O irmão respondeu, não, nós cremos que a irmã é usada pelo Espírito de Deus. Aí agora eu não entendo, agora eu entendo menos ainda. Então os irmãos querem que vá alguém que não seja usado pelo Espírito de Deus? Isso é, não, irmã Sara. Agora, como está muito em cima, e nós estamos suspendendo, nós queríamos que a irmã desse sua conta bancária para nós fazermos uma oferta, uma vez que a irmã reservou a data. Disse, não quero não. Muito obrigada. Agradeço muito a gentileza dos irmãos, mas não quero não. Isso virou piada no meio das minhas filhas. Elas dizem que eu sou a única pregadora que o pessoal paga para não pregar. Mas passou o mês e eu recebi uma outra ligação também, fazendo um desconvite. Eu pensei, Jesus, sou eu. Aí, disse, irmã, é para a irmã não vir, não. Posso saber por quê? Sim, é que ouvimos algumas ministrações suas na internet, a irmã prega por mais do que 5 minutos. De fato, irmão, o Espírito de Deus não precisa de 5 minutos para falar. Mas veja bem, os irmãos vão me tirar da minha cidade, pagar a minha passagem, eu vou até a cidade dos irmãos. Pela misericórdia de Deus, eu tenho estudo para passar. E os irmãos vão me aproveitar só por 5 minutos? Não era melhor aproveitar mais? Não, irmã. Aqui, palavra, só 5 minutos. E eu disse, mas o pastor dos irmãos está tranquilo, está confortável com isso. Não, está tão confortável que ele, antes de pregar, prega em casa, grava, cronometra, e quando ele vai pregar, ele já diz, olha, irmãos, vou pregar por 3 minutos e meio, 4 minutos, o povo já sabe. Se der 5 minutos, o pessoal levanta e vai embora. Mas se a irmã quiser vir para cantar em hebraico, contar coisas engraçadas das suas viagens, a irmã pode vir, mas pregação só 5 minutos. Eu disse, meu irmão, eu não sou stand-up, eu não sou humorista, eu não sei fazer isso. Eu estou vendo que vai ficar mais confortável para o irmão se eu não for, não é? É, irmã, é melhor. Fragmentos das tábuas ficaram ao pé do monte. Só a misericórdia do Deus, que ainda olha o homem e reescreve as tábuas, para nos livrar da destruição, da perdição, como igrejas. Mas Deus já abriu mão desse negócio de escrever em pedra. Agora Ele escreve na tábua de carne dos corações. Uma vez escritas, para tirar.
Só morrendo. Se pecar, peca contra a palavra que conhece. Se rebelar, está dando as costas à palavra que um dia foi registrada. Porque no coração está escrito. Você vai se lembrar de quem você é, onde quer que você esteja. E em nome de Jesus, a festa pode correr lá fora e pode envolver arraiais e arraiais. Você não. Você fica no alto do monte na manifestação da glória. E se é um ensinador, eu sei que às vezes dá vontade de tacar a tábua na cabeça de alguém. Mas Deus é fiel, né? Deus é fiel para nós tomarmos pelas mãos nossos irmãos e irmãs, os recém-nascidos em Cristo, e insistirmos, palavra por palavra, letra por letra, um pouco aqui, um pouco lá, até vermos Cristo formado na vida dos nossos irmãos. Não esqueça quem você é. E não deixe para trás coisas preciosas que um dia você aprendeu. Às vezes as pessoas perguntam, irmã Sara, são muitos livros que a irmã lê. Eu leio, eu gosto de ler. Mas de onde veio isso, veio aquilo? Irmãos, eu aprendi algo na classe de novos crentes na época, na Igreja Batista, onde me converti, chamava-se Classe dos Catecúmenos. E meu professor me ensinou, ao abrir as Escrituras, ore e peça ao Espírito do Senhor, que é o nosso mestre, que guie você na leitura das Sagradas Letras. Eu tenho dicionários, eu tenho textos muito bons, mas nenhum deles se compara à instrução do Espírito. Depois da minha conversão, e eu já estou terminando, eu fiquei 4 anos e meio proibida de frequentar a igreja, porque minha família me fez escolher entre a minha família e o meu Deus. Eu tinha 16 anos, precisei esperar a maioridade. Então Deus me deu um presente, que foi sede pela palavra. E quando então eu pude tomar a minha decisão, precisei sair de casa, escolhi a melhor parte. Deus preparou um lugar onde eu morei até me casar. Eu fui trabalhar com um pastor batista que me batizou, pastor Nilson do Amaral Fanini. Eu fui ser sua secretária por mais de 10 anos. Cada sermão que ele pregava, antes, ele me entregava manuscrito. E eu tinha de, você não conhece esse termo, datilografar. Mas eu era chique, eu usava uma máquina de datilografar IBM Esfera. Datilografava. Depois eu precisava ler. E ele não gostava de abrir a Bíblia quando estava pregando. E ele fazia muitas citações. Então eu tinha de datilografar os textos todos. Sabe o Deus de Joel? Restituir-vos-ei os anos perdidos, consumidos pelo gafanhoto. Deus estava me restituindo. E depois que ele pregava, eu tinha de pegar a fita cassete gravada, escutar, para poder fazer o registro da oralidade, pegar o texto escrito, para transformar em texto para ser publicado, fazer o copydesk, fazer o ajuste para a linguagem literária. O crente daquela igreja escutava o sermão uma vez, eu escutava 10 vezes. Porque o Senhor sabe que eu precisava letra sobre letra, palavra sobre palavra. Pregador de excelência, mas não foi o maior pregador que eu ouvi. Eu vou lhe dizer quem foi o maior pregador que eu ouvi, cuja mensagem fala ao meu coração até hoje. Eu era seminarista, estava no interior do estado do Rio, na roça, num lugar chamado Catimbau Pequeno, no meio das plantações de laranja. E aí um lavrador, crente, conversou comigo. Eu não sei se você sabe ou se você já viu um lavrador apoiado no cabo da enxada.
Apoiado no cabo da enxada, enquanto o sol se punha, aquele homem me falava da palavra de Deus. Nenhum pregador que eu tenha ouvido até hoje se comparou em sabedoria, em profundidade, aquilo que aquele homem pregou. Quem ensinou a ele? Aquele que escreveu as tábuas. Você pode ficar de pé? Há fragmentos das antigas tábuas, esquecidos no chão do deserto. Irmãos queridos, nessa noite de festa, que seja também uma noite de retorno. Sabe o que os rabinos estão fazendo hoje em Israel? Buscando retorno. Mas Israel não é o povo do livro, pois há um movimento rabínico para retorno ao livro. Os bar mitzvah, filho do mandamento, é quando o menino judeu de 13 anos se torna adulto na comunidade. Antes era apenas um momento solene que mais um filho de Israel renovava a sua aliança, ou estabelecia como um homem entrando na maturidade, a sua aliança com o Deus de Abraão. Hoje, isso é um pedacinho do que acontece. Acontece na sinagoga de manhã. De noite é a festa, com DJ, com banda, com música. Famílias gastam $25 mil, $30 mil. E os rabinos dizem, é necessário que se volte ao mandamento, que se volte à palavra. Se isso está acontecendo em Israel, irmãos, será que não está acontecendo conosco também? Gente está escolhendo Bíblia pela cor da capa, para ver se combina com a gravata. Escolha pela fidelidade aos textos originais, para que você seja zeloso ao ensinar aquilo que o Senhor confiou a você. Os cursos vão ajudar, os livros vão dar apoio, mas é o escritor e o seu espírito que vai lhe ensinar nessa jornada, de tal maneira que nada seja perdido. Eu gostaria que hoje você colocasse a mão sobre o seu peito. Eu não conheço a sua vida, meu irmão. Eu não conheço, eu sei da minha vida. E eu quero e tenho pedido a Deus, Senhor, livra-me de deixar pelo caminho coisas importantes, práticas boas, práticas santas, hábitos que aprendi, período devocional, hora tranquila, ter sempre conosco um folheto, oh meu Deus, levar a palavra, exercer hospitalidade, cantar louvores. Pai, eis-nos aqui. Nós não estamos mais ao pé do Sinai, mas nós já caminhamos para um outro monte, Sião, Assembleia dos Santos de Deus, morada do Altíssimo. Se aquele tremeu e fumegou, Senhor, o que diremos desse? Pai, eu bem sei que o Senhor é fiel para nos manter firmes em Tua palavra e na nossa essência nessa caminhada. Livra-nos da sedução dos ídolos de Babilônia e dos ídolos do Egito. Brilham, mas não são nossos.
que sejam mas fiéis a Ti, a Tua palavra, ao Teu serviço. A Deus, que nos resgatou pelo Seu próprio sangue. Deus que se entregou, que se esmiuçou, que se deixou quebrar, para que hoje a Tua palavra fosse viva em nós. Dá-nos a graça de honrarmos a Tua palavra, como filhos que honram seus pais. Não nos deixa perder coisas antigas e importantes na nossa vida de servos de Deus. Eu te agradeço por essa noite. Trouxe aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, Pai. Tem misericórdia da minha vida, para que eu não seja reprovada naquilo que estou ensinando e exortando. Sela a Tua palavra em nós. E que essa noite seja inesquecível para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Meus irmãos, tomem